do ser humano. Nós, com o uso da terra e o uso do fogo, acabamos causando a extinção desses animais tão raros. E lá existia o maior marsupial da terra. Megafauna brasileira, o Brasil é isolado do resto do mundo até o surgimento do time do Panamá, que foi no Giba, que é um grande evento de migração de animais e seres humanos para a América do Sul. O nosso grande exemplo de megafauna era a preguiça gigante. As hipóteses para as extinções dessas megafaunas são inúmeras. As extinções ocorreram globalmente, mas não aconteceram ao mesmo tempo, e nem da mesma forma. Um pesquisador chamado Bell dividiu elas em 4 categorias, eu vou falar delas aqui para vocês. As hipóteses ambientais são divididas em, essa categoria são divididas em 5 hipóteses: a catástrofe, a perda de habitat, mosaico de nutrientes, desequilíbrio coevolucionário e instabilidade auto-organizada. Eu listei um pouco delas aqui. Nosso próximo slide. A de perda de habitat são de mudanças no clima que resultaram na diminuição ou perda dos habitats naturais de mamíferos, mosaico de nutrientes. Diz que a diminuição das temperaturas afetou o crescimento das plantas essenciais para animais herbívoros. E a instabilidade auto-organizada, que a extinção foi causada pela composição dos ecossistemas no pleitoceno. As hipóteses sobre os impactos humanos, exceto a caça, são as alterações do habitat, a introdução de predadores e a hiperdoença. Eu vou especificar mais aqui sobre a hiperdoença. A hiperdoença seria a introdução de doenças extremamente virulentas e letais, trazidas por animais que vieram com os humanos ou pelos próprios humanos. Como os animais não estavam acostumados a essas doenças, eles acabaram morrendo sobre elas, e é impossível provar que eles morreram por causa disso, porque elas só ficam em materiais orgânicos. A próxima categoria é a categoria overkill, tem apenas 12 hipóteses, a blitzkrieg e o overkill prolongado. Elas são basicamente a mesma coisa, a diferença é o tempo que ocorre. A blitzkrieg é uma rápida e a overkill ela é a mais contínua e lenta. A blitzkrieg tem o mesmo nome da estratégia de guerra da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Diz que, de forma bem rápida, nós caçamos os animais de grande e mega porte. Foi porque existe um certo padrão no desaparecimento dessas espécies. Os caçadores migraram para cá com as pontas clóvis, métodos de organização social, e isso possibilitou a caça dos megalomíferos. As hipóteses combinadas são 4, que estão em herbívoros, depois switching para o que quiser, as respostas específicas. Eu vou falar sobre as 2 últimas aqui. O plunking é a alternância dos climas glaciais e tropicais aqui na América do Sul, que causava mudanças nos ecossistemas de forma grande, e junto com a chegada do homem aqui, teria causado a extinção da megafauna. As respostas específicas dizem que cada um reage de uma forma diferente, e é impossível determinar uma para todo mundo. Tem algumas que são por causa do homem, e tem algumas que são por causa de mudanças climáticas, e tem populações que não são afetadas, como as renas. Na próxima teoria dos refúgios florestais, ela não está em uma dessas categorias. Ela defende que a glaciação do final do Pleistoceno, quando provocou o caimento do nível dos oceanos, modificou as paisagens litorâneas e, com isso, diminuiu os habitats dos mega-mamíferos, da megafauna, e aumentou a competição entre eles pelo espaço, e aos poucos eles foram se extinguindo. No próximo slide, gente, eu trato das consequências dessa extinção. Depois disso, os humanos ocuparam grande parte do continente americano e construíram sociedades baseadas em recursos naturais, como, por exemplo, eles participavam da questão social e econômica nessas sociedades. A gente ainda tenta até hoje recriar a megafauna, ou com a inserção aqui no continente americano, ou com a inserção de algumas espécies da África, ou com a possibilidade de fazer inseminação artificiais de animais da megafauna encontrados no permafrost na Sibéria, que preservaram seu DNA.
em um artigo de 2015, 3 pesquisadores defendem a arqueologia do antropoceno, que é a criação da arqueologia com as consequências da Revolução Industrial a partir do século XVIII. Eles fazem isso definindo um paralelo entre essas duas extinções da megafauna e da extinção hoje que nós provocamos. E é esse o trabalho. Aqui estão a bibliografia. Boa noite. Boa noite. João, tema super interessante, né? E um tema extremamente complexo, com muita informação, né? Por um lado, acho que você tem o mérito de ter conseguido trazer vários elementos, né? Até o antropoceno você colocou no final, que é legal, diferentes hipóteses, falou de outras regiões do mundo. Mas, por outro lado, eu achei que ficou muita informação, difícil de acompanhar. Toma muito cuidado com essa coisa de pôr um texto no slide que não está diretamente relacionado com o que você está falando. É aquilo que eu falava da última vez, cara. Se está no slide, tem que ser digerido. Eu não consegui ler o que estava nos slides direito, porque eu estava prestando atenção no que você estava falando, né? Era quase como se você quisesse duplicar a apresentação, né? Teria que escutar você uma vez e depois ver a apresentação de novo lendo o que você escreveu. Mas, enfim, tirando isso, super bacana, achei que você apresentou, né, trouxe vários elementos e, enfim, tá ótimo. Beleza. Chega de Pet Acutia por hoje. Não sei quantos faltam, mas aí qualquer coisa na última aula, se não der para ver todos também junto, paciência, depois eu vejo lá em casa. Só que eu fui passando porque ficaram muito bons, né? Para quem não estava aqui aula passada, eu manifestei minha grande alegria, a minha bela surpresa do semestre, e o quão certo deu esse Pet Acutia, né? Apresentações assim, muito boas. Para quem eu nunca tinha visto apresentações tão boas na graduação. Então isso é algo muito legal, né? Não, abriu o WhatsApp, não é o WhatsApp. É a aula de hoje. Então vamos para a aula de hoje, gente. Nossa última aula foi sobre a Amazônia, né? A gente está na seara dos ceramistas. A gente começou uma aula até mais detalhada sobre os tupis. E agora a gente vai meio que os tupis, né, guaranis, ainda que eles ocorram mormente fora da Amazônia, são populações amazônicas na sua essência, na sua origem, na sua concepção, né? Ainda tem alguns debates de exatamente de onde, mas é consensual de que os grupos Tupi-Guarani têm um vínculo, vamos assim dizer, muito forte com a Amazônia. Agora a gente vai abandonar, a partir de hoje, a aula da semana que vem, a gente vai abandonar esse universo amazônico e vamos nos debruçar sobre, basicamente, os ceramistas não amazônicos, né? Os ceramistas do Brasil Central, do Nordeste, do Sul e do Sudeste do Brasil. Então a gente vai dividir, né, geograficamente, mas que acaba também tendo uma coincidência com língua e com os tipos de cerâmica. E hoje a gente vai falar então do Nordeste e do Centro-Oeste. Vamos ver quem são esses, né, que populações eram essas que habitaram o Brasil Central, o Nordeste e o Centro-Oeste, né, basicamente nos últimos 4.000 anos. Então, enquanto a gente falou muito de tronco tupi e arawak, né, quando a gente estava falando dessas populações amazônicas, daqui para frente, a aula que vem incluída, a gente vai estar se referindo a um outro grande tronco linguístico que ocorre no Brasil, que é o que a gente chama de macro-G. Então, que nem tem o tronco tupi, tem o tronco arawak, tem o tronco macro-G, que a gente, né, tem diferentes maneiras de se referir, mas entre os arqueólogos, o mais comum hoje é a gente se referir aos macro-Gs. Nesse mapinha aqui que vocês estão vendo à esquerda, vocês veem a distribuição, mas tem um mapinha muito melhor que eu pus, um mapinha atualizado, né? E aqui são a dispersão geográfica das tradições cerâmicas que a gente vai estar falando hoje na aula que vem. Então, hoje aqui no... vou chamar aqui em lato sensu, né, Brasil Central, tradição Uru, tradição Aratu e tradição Una, né? São as cerâmicas que ocorrem nessa região, né? Então, vamos ver o mapinha aqui. Ó. Então, essas são as 10 famílias. São 10? Agora eu não sei. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10. As 10 famílias linguísticas que compõem o tal do tronco macro-G. Comparado com o tronco tupi, o tronco macro-G ele é mais desconhecido, vamos assim dizer. Ainda tem mais incertezas sobre ele. Então, por exemplo, Bororo, né, que é uma sociedade
super conhecida e estudada, né, pela etnografia, e que tradicionalmente, ou em alguns linguistas dizem que faz parte do macro-G, outros linguistas, incluindo estudos mais recentes, como esse do Nicolin, dizem que Bororo não é G, né? Então vocês veem aqui a ampla dispersão das famílias macro-G, né? A oeste, né, indo inclusive até Bolívia, né? Os Tiquitano são os G da Bolívia. E é uma distribuição geográfica drasticamente diferente daquela que a gente viu para o Tupi, né? Em que sentido? Tupi, basicamente, você também tem 10 famílias, né? Mas dessas 10, você tem uma que é super expandida, que é o Tupi-Guarani, e as outras 9, de maneira geral, a gente pode descrever como apresentando distribuições extremamente restritas, né? Mais ou menos, mas assim, são distribuições extremamente restritas. No caso do macro-G, não chega a ser o contrário, mas é diferente. Você também tem uma ampla dispersão geográfica. Olha a dispersão geográfica do macro-G, né? Só que essa dispersão não está concentrada numa única família. Ela está mais ou menos bem distribuída entre as 10 famílias, né? Assim, já é uma situação completamente diferente do Tupi, né? E isso é bem interessante. Então, aqui, né, os nomes das famílias e a datação linguística, né, para quando essas línguas todas compartilharam pela última vez o ancestral comum, em torno de 5 a 6 mil anos atrás, né? Hoje elas se concentram no Brasil Central e Leste, que nem a gente viu lá, isso pensando no Brasil, né, mas no fundo são essas línguas macro-Gs mais tradicionais, por assim dizer, né, mas a gente viu que tem várias outras ocorrências também, né, a oeste. E esses grupos Gs, etnograficamente, eles passaram a ser chamados pelos portugueses de tapuia, que era o nome que os Tupi-Guarani usavam para se referir basicamente aos grupos não tupis, né, na costa e depois no interior. Então, tapuia é um nome muito comum de se encontrar também na literatura, é bom de conhecer. Tapuia, na prática, quer dizer os não tupis. De forma geral, são os Gs, ainda que não exclusivamente, né? Até na leitura complementar tem um texto de um antropólogo muito importante, que é o Maybury Lewis, onde ele vai discutir o uso, né, do termo tapuia em mais detalhes. Quem quiser depois, eu recomendo esse texto, né? Muito bem. Então, e a ideia, de forma geral, é que há uma concordância, né, entre os grupos, entre a dispersão geográfica dos grupos etnográficos falantes de macro-G com a dispersão das cerâmicas, vamos assim chamar, das cerâmicas subamazônicas do Brasil Central, Nordeste e Sul, né? Então, que nem de alguma maneira se vinculava aquela cerâmica Tupi-Guarani com os grupos Tupi, se vincula ou se propõe uma possível associação entre essas cerâmicas que a gente vai ver agora e os grupos G, né? E de novo, é tudo sempre complicado, pode ser que sim, pode ser que não, né? No caso G, certamente não é não é que todos esses grupos aqui fabricavam essa cerâmica que a gente vai ver, né? Especialmente esses da Bolívia, do grupo do Oeste, a situação é bem mais... a gente sabe que eles não produziam, mas talvez esses Gs mais conhecidos, né, do Brasil Central e do Sul do Brasil, esses sim têm uma relação mais provável, ou mais comprovável, né, com os grupos produtores da cerâmica que a gente vai ver. Então, aqui só para mostrar, né, a classificação das populações falantes de G, ainda que tenha caído um pouco, mas essa divisão entre os Gs meridionais, centrais e setentrionais é uma divisão muito usual e que ajuda a gente a dividir, né, isso aqui é uma diversidade de povos, costumes, e, enfim, é gigantesca, é difícil, né? Então, então, vamos começar a falar das cerâmicas de hoje, começando pela tradição Una, né? Que é um tipo de cerâmica que ocorre principalmente aí em Goiás e no norte de Minas. Vamos dar uma olhada. Opa! Como é que é essa cerâmica? Ela foi um dos principais sítios onde ela é descrita, né? A Gruta do Gentil, em Minas Gerais, e foi escavada pelo Pronapa na década de 70, década de 80, datada aí provavelmente em 3.500 anos. Nossa, peraí.
Acabou meu papel higiênico aqui, vocês desculpem a indelicadeza, mas eu vou lá pegar e já volto em 1 segundo. Senão eu vou ficar. Não vou ficar legal, não. Já volto, não sai daí. Voltei. Nem lembro mais onde eu estava. Aqui. A tradição una, né, que são dessas cerâmicas, inclusive as mais antigas, estão entre as possivelmente mais antigas do Brasil Central, datados aí em 3.500, né, não mais do que 4.000 anos atrás. A Gruta do Gentil é esse sítio super rico, inclusive de preservação de matéria orgânica, de materiais orgânicos em Minas Gerais, né, onde foram encontrados inúmeros enterramentos humanos de esqueletos, né, associados a potes cerâmicos da tradição una. Então, a gente vê aqui alguns exemplos, né? Não, já eram 36, né, quase 70 indivíduos, uma verdadeira necrópole, né? Uma grande variedade de práticas funerárias. Inclusive, esse material, como está... Vocês veem aqui, olha essa imagem de baixo, né? Tem um tecido preservado, né? Não sei quão bem datado esse material, né? Esse material, assim, acho que precisava de um banho de datação ainda, mas a princípio seriam esses níveis mais antigos, de 3.500 anos atrás. E como preservou muito bem o material, tem uma série de estudos do pessoal da Fiocruz, né, que conseguiu isolar ovos de parasitas, né, desses esqueletos. Né. É uma região com muita pintura, né, e além dos esqueletos e da cerâmica, é um sítio importante porque apareceu junto, né, cerâmica, cestaria, tecelagem, artefatos líticos, então todo esse conjunto, né, dos grupos produtores da cerâmica una. Aqui vocês veem à direita, né, um exemplo de um vasilhame una, e aí aqui entra, deixa eu ver se tem uma foto mais, vou começar por aqui, essa foto aqui, né. Então, o que define essas cerâmicas, né, vamos assim dizer, não tupis guaranis do Brasil Central e do Nordeste? Algumas diferenças, mas talvez a mais importante é o fato de que são vasilhames de contorno simples, né? E não decoradas ou com decoração muito simples. Então, lembra quando a gente viu as cerâmicas tupi-guaranis? Elas tinham toda uma complexidade no perfil delas, né? Ombreiras, carenas, inversões, inflexões. E, de forma geral, as cerâmicas una e aratu, que a gente está vendo aqui, elas não têm, tá vendo? Elas são mais simples nos seus contornos. E, além disso, elas não são decoradas. Elas não são decoradas. Quando eu digo não são, não quer dizer que, né, de forma geral, não são decoradas. Nem plasticamente, né? Ou seja, não tem incisões, não tem corrugado, não tem modelado, não tem, que nem a gente viu na Amazônia, apêndices zoomorfos, coisas assim. Né? São cerâmicas mais cleans. Eu, inclusive, se você me perguntar o meu gosto pessoal, eu sou encantado pelas cerâmicas aratus. Se eu pudesse ter uma na minha sala, né, uma cerâmica qualquer, eu não ia querer uma cerâmica tupi nem marajoara, que são as mais famosas. Eu ia querer ter uma bela cerâmica piriforme aratu, porque é coisa de uma elegância gigantesca, assim, na minha opinião, né? Que não quer dizer nada, né? Então,
Essa aqui, então, é a cerâmica una, que também, né, grosso modo, tem essas mesmas feições, ainda que, comparado com a aratu, que a gente já vai falar no segundo, elas são muito menores, são vasilhames de proporções modestas, né? E que são mais antigas, seriam as primeiras cerâmicas do Brasil Central, né? Então, né, e quem seriam os produtores da cerâmica una? Então, a ideia é que são agricultores de milho e mandioca, quer dizer, são os horticultores. Eles seriam os primeiros grupos humanos no Brasil Central, os primeiros horticultores. Então, eles representam essa transformação fundamental no modo de subsistência, né, nessa região, onde basicamente aquelas estratégias de caça e coleta que a gente viu no começo do curso, né, deixam de existir. No lugar delas, né, são populações que plantam, né, os seus alimentos. A ideia é que eram grupos nômades, ou pelo menos seminômades, né, e que habitavam principalmente o cerrado, em sítios a céu aberto, né, ou em abrigos. Então tem muitos enterros em abrigos, né, o que também denota uma intensidade demográfica maior, é uma coisa que a gente não observa nos períodos anteriores, né? E tudo indica que eles coexistiram em algumas regiões com os grupos ceramistas Aratu e Tupi-Guarani. As datações são extremamente... A datação desse material é um grande problema que a gente tem na arqueologia brasileira. São poucas datas, são datas muitas vezes que a gente não consegue ter muita confiança nas associações, são datas feitas na década de 70 e 80, né? Então, assim, isso tudo ainda precisa ser mais estudado, tá? Então, né, aqui a gente viu no mapa a zona de nucleação da tradição una, no norte de Minas Gerais, ali no sul de Goiás. E aí vem uma grande pergunta da arqueologia brasileira que também está absolutamente sem resposta, que é: qual que é a origem das cerâmicas não tupi-guaranis ao sul da Amazônia? Basicamente duas hipóteses alternativas. Será que também essas cerâmicas têm origem na Amazônia, como tem a Tupi-Guarani? Ou será que essas cerâmicas representam e refletem um desenvolvimento local, né, da cerâmica? E um passo além, a mesma pergunta você poderia colocar para a questão da agricultura, né? Será que tudo vem da Amazônia, né? Assim, será que essas populações que começam a cultivar milho e mandioca são no Brasil Central, eram populações que viviam na Amazônia e lá, né? Porque a gente sabe que lá a evidência de domesticação é muito mais antiga, né? Será que esses caras, por alguma razão, saem, migram para o sul e junto com eles levam essas técnicas? Ou será que são populações locais, né, que já habitavam, que os caçadores-coletores, vão assim dizer, aprendem, né? Uma mistura de aprende, assim, observando esses grupos que já sabiam, mas ao mesmo tempo imprimindo a sua própria marca, a sua própria maneira de fazer, né? E inclusive, se vocês leram o texto de hoje, né, essas duas hipóteses ficam aí. É muito difícil, a gente tem muito pouco elemento hoje ainda para tentar discutir isso, né? Inclusive, o nosso grupo de pesquisa tá contribuindo um pouco com isso. Né? Especialmente, existe cada vez mais evidência de uma possibilidade de que essa domesticação incipiente, né, possa ter uma origem, não precisa ser 100% local, né, mas uma assinatura regional muito forte, muito específica, né, transformando completamente, né, em relação a essa origem amazônica. Então, essa é uma questão muito importante. Outra questão que a gente vai ver lá na frente, lembra que a gente viu lá passada que na Amazônia, especialmente quando começa a dominar as cerâmicas da tradição Borden Caesar, também começa a ter uma intensidade muito grande de sítios com uma distribuição circular, de aldeias circulares, né? Isso também começa a aparecer no Brasil Central, né? Inclusive até hoje inclusive é no Brasil Central que você vai encontrar grupos que ainda se organizam, né, que comumente se organizam suas aldeias dessa forma. Então também tem essa questão se essa cerâmica una estaria associada com o primeiro aparecimento, né, dessas aldeias circulares fora da Amazônia.
E até que ponto essas aldeias circulares da Amazônia são parecidas com as aldeias circulares do Brasil Central, né? Aldeia circular tem no mundo inteiro, né? Assim, não é nada tão específico assim. Mas então essas são questões absolutamente em aberto, né, dentro da arqueologia brasileira. Então, tem essa possibilidade de que teria chegado através da Amazônia, mas não é um dogma, não. Assim, aí os dados são muito próximos. Uma região importante, né, é o Vale do Peruaçu, que inclusive é uma região que a gente está trabalhando lá, né, agora. E norte de Minas, para quem não foi, aliás, visitem Cavernas, né, é lindo, 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 é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, aliás. E lá também tem sítios arqueológicos do período horticultor, onde se preservaram muitos remanescentes orgânicos, sementes e coisas assim. Então, foi uma região muito importante para entender a chegada e o desenvolvimento desses cultivares domesticados no Brasil Central. Então, a gente tem evidência de sítios como a Lapa dos Bichos e a Lapa Pintado. Quem quiser ver mais sobre isso, eu não coloquei nas referências, mas o doutorado da Myrtle Schock fala muito sobre isso, que hoje é professora. A Myrtle é professora da Federal do Oeste do Pará, se não me engano, depois alguém me corrige se eu me enganei. O cultivo de abóbora, da cabaça, mandioca, né? Você tem evidência de tudo isso no Brasil Central, relativamente antigo, né? Uns 4 mil anos atrás. E depois cultivo de milho, que está fortemente associado a esses grupos Aratu há cerca de 2 mil anos atrás. E tantos outros que vão chegando, né, depois. Passando da tradição Una, né, da Uná, pelo menos, para a tradição Aratu. A tradição Aratu, que foi originalmente descrita pelo Valentim Calderon no Recôncavo Baiano, na Bahia, né, depois ela foi posterior. Depois, basicamente, foi, né, ele começou a encontrar. E na Bahia tem esses chamados campos de urnas, que são, assim, centenas, às vezes, né, de urnas funerárias. Então, eles enterravam os mortos nesses grandes vasilhames piriformes, né, essa forma meio, esse formato meio de pera, de lágrima, né, e no interior da Bahia, por exemplo, o sítio Piragiba, né, que veio a ser escavado não pelo Calderon, mas pelo professor Etivarne, que é professor da Federal da Bahia, nesse século já, né, nos últimos 20 anos, é um exemplo desses campos de urnas, que são esses sítios arqueológicos com centenas de urnas funerárias. Imagina, cara. Assim, é um monte, é uma coisa impressionante, né? E depois os trabalhos em Goiás, né, e em Minas identificaram coisas muito, muito semelhantes. Então se percebeu que a tradição Aratu, né, que de novo é caracterizada por vasilhames de perfil simples, não decorados, e no caso da tradição Aratu, muitas vezes por vasilhames de grande porte, que nem a gente viu nos Tupi-Guarani, que eram usados para as mesmas finalidades, basicamente preparação e armazenamento de bebida fermentada, né, principalmente para fins rituais, e como urnas funerárias, né? Então hoje a gente estima mais ou menos essa aqui a distribuição da tradição Aratu. É uma distribuição relativamente ampla, né? Uma distribuição geográfica expressiva, né? Então, foi definida em 1971, né? E tem essa expansão que a gente já viu no mapa. Então, aí também as perguntas, né? De onde vieram essas populações? Né? Quando que elas chegam no Brasil Central? E o texto que vocês deram para a aula de hoje fala muito disso, né? Então, esses grupos aratus também eram agricultores, né? Horticultores de milho e batata, viviam nessas aldeias circulares. E eles mas se vocês repararem nas datas, né? Eles são, assim dizer, eles chegam relativamente tardias, né, no Brasil Central. Então, século VIII depois de Cristo. Então, estamos falando assim, já na Idade Média Europeia, estamos falando de eventos quase proto-históricos, né? No Nordeste, então, você tem datação de sítio Aratu praticamente até o contato dos grupos europeus. E a mesma pergunta, né? Qual que é a origem desses grupos? Né? Será que eles são autóctones ou não? Né? Qual que é a relação deles com os ceramistas Una, que a gente estava falando anteriormente? E quais foram as rotas de migração? Então,
Né? Aqui a gente tem muito menos informação do que a gente tem para os Tupi-Guarani para discutir isso. Né? E são sempre essas datas que, como eu disse, são sempre complicadas a gente confiar muito nelas. Mas, de todas as formas, a ideia é de que eles devem ter vindo da bacia amazônica, subido o Araguaia e o Tocantins, né, até chegar em Goiás, onde você tem grandes sítios aratus, e depois eles meio que dispersam para o Nordeste, né, para o recôncavo da Bahia e também São Paulo, por que não até o Paraná. Né? O texto de hoje, inclusive, da Soares, é justamente, né, falando que até no Paraná você tem, né, evidência de algo que parece muito com o Aratu. Então, também é um processo de expansão populacional muito expressivo. Né? Só que, num certo sentido, menos conhecido do que o Tupi-Guarani. Isso é uma coisa que a gente está tentando melhorar através das análises genéticas. Né? Hoje mesmo conversei com um arqueólogo que é doutor aqui pelo Mário Henrique, né? Também alguém que entende muito de Aratu. Eles estão, por exemplo, fazendo um trabalho que acabaram de achar urnas Aratu com sepultamentos humanos aqui no interior de São Paulo. Então, com esse material, a gente espera conseguir contribuir para aumentar o nosso conhecimento aqui. Né? Algumas fotos de típica cerâmica Aratu, né? Que é extremamente parecida com a cerâmica etnográfica Caingangue, por exemplo, de outros grupos G, né? Daí, dentre outras razões, também daí essa associação entre os grupos produtores de cerâmica Aratu e os grupos G. Esse tipo de vasilha geminada também é bastante característico dos grupos Aratu. Né? Do ponto de vista de técnica da produção de cerâmica, sim, numa escala mais ampla, elas são muito parecidas, né? São cerâmicas roletadas, né? Só que a grande diferença é na parte da decoração e na morfologia dos vasilhames. Só uma. Oh, perdão. Aqui só uma imagem, né? Eu nem sei que horas são, estou meio perdido hoje. Nossa, 7h57, né? Beleza, vamos ver mais um slide. Eu tenho esse slide aqui, a gente vai para o TVL. Só uma imagem, né, simpática de uma reprodução, de uma réplica de um vaso geminado, né? Só para dar uma ideia de como é que isso, de como é que era feito, tá? Então vamos dar um break aqui no meio do Aratu para a gente fazer o TVL e aí 8h15, vai, 8h15 a gente volta, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite, melhoras, professor, muito obrigado. Essa aqui a gente já viu. João, eu esqueci de começar a gravar a aula, desculpe. Então é isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes do TVL, fazer alguma pergunta ou ter alguma questão? Tá bom, vamos lá para o TVL. Ó. O meu relógio é 7h58. 8h15 a gente retorna, tá bom? Bom TVL para vocês.
Voltamos. Oh. Terminou o TVL, gente? Ah, ok. Esse TVL ano que vem vai ser 10 minutinhos. Eu contei pro Walter que eu tava vendo TVL de 20 minutos, ele fez chacota comigo, Walter Neves, né? Ele que fazia os TVL. Não vou dizer que ele inventou os TVL, mas ele consagrou os TVL. A Joyce Ferreira tá aí, Joyce? Estou, professor. Oi, Joyce. Ô, Joyce, estava vendo aqui, você mandou um arquivo em PowerPoint, é isso? Isso é que eu tive alguns problemas, eu acabei enviando o PowerPoint. Mas ele tem áudio, não? Não, não tem, tá sem áudio. Se você Aí tudo exatamente o que eu queria. Professor, o senhor ia falar alguma coisa, não consegui entender. se você quiser, você pode apresentar ao vivo, assim, entendeu? Você bota aí e apresenta. Porque senão, ou gravar e mandar pra gente, como é que você acha melhor? Pode ser. É que eu, na hora de gravar, deu alguns problemas nos aplicativos, mas eu posso apresentar sim ao vivo. Então tá bom, para você poder se orientar, vamos combinar então que no dia 26, na aula do dia 26, você faz essa apresentação, tá bom? Tudo bem, professor. Obrigada. Combinado então.
Muito bem, vamos lá então finalizar a segunda metade da aula. A gente estava falando da tradição Aratu, que na verdade das cerâmicas que a gente vai falar da aula de hoje é a mais conhecida. Não no sentido de que não no sentido de que se sabe mais a respeito, mas no sentido de que é a mais importante, não é o termo correto, né? Mas justamente por ela ter uma dispersão espacial mais ampla e por ela ter esses grandes campos de urnas, por ela ter essas grandes urnas, né? Esses vasilhames grandes assim, ela meio que às vezes representa, né? A gente às vezes fala, cerâmica Aratu, uma coisa, né? Basicamente a cerâmica G do Brasil central, né? E do Nordeste. Então, estava vendo alguns exemplos da confecção dos vasos geminados, né? Que é um tipo de vasilhame típico da tradição Aratu. E também o uso das urnas, desses grandes vasilhames, como urnas funerárias, né? Então aqui vocês estão vendo, né? O exemplo de uma urna funerária piriforme Aratu, típico. Né? Isso aqui é o típico, é o protótipo por excelência de um vasilhame Aratu. Então são grandes, né? A superfície é alisada, mas não tem decoração. Eventualmente tem um engobo vermelho, uma coisa assim, mas bem discreto, né? Em alguns casos, no Nordeste, a gente viu um pouco isso, né? Na Bahia, a gente falou da tradição do Tupi-Guarani, ela pode aparecer, né, com alguns elementos de decoração plástica. E a ideia é que isso, né, evidenciaria alguns contatos interétnicos. Então, nesse estudo da cerâmica, né, às vezes você tem um sítio que é um sítio Aratu, mas tem 5% de cerâmica Tupi-Guarani, né, ou uma outra cerâmica. E a ideia é que isso representariam contatos, né, trocas, quer seja trocas do vasilhame propriamente dito, né, ou às vezes também trocas, né, de pessoas. Pegou, né, sei lá, o cara casou com a mulher da outra tribo, que era de outra etnia, e ela traz esses elementos para a produção, né, para a técnica cerâmica daquela aldeia de onde ela acabou terminando. Então esse é um campo, aliás, que eu acho muito rico, muito interessante do estudo das cerâmicas, e que é mais difícil de fazer político. Eu mesmo não conheço nenhum estudo, de alguém conhecer aí, algum do Marconi ou os monitores, um estudo que, com base em artefatos líticos, vem a propor, né, essas fronteiras fluídas entre grupos interétnicos. Pode até existir, mas certamente não é uma coisa tão visível, né, como é no estudo da cerâmica. Aqui só, né, reforçando o uso delas como urnas funerárias, era bastante comum, né, colocar uma por cima, a gente chama de opérculo, na embocada, como se fosse uma tampa, na verdade, né? E basicamente todo mundo podia ser enterrado nessas urnas, tanto idosos, adolescentes, adultos, homens, mulheres. Não parece ter, pelo menos, nenhum padrão, assim, nenhuma regra muito, muito restrita, muito rigorosa sobre quem poderia ser enterrado nessas urnas. E eu acho lindo, olha isso, não parece uma coisa, parece um caju, aliás, nunca tinha olhado por esse ano, não parece um cajuzinho, né? Então, é isso. Sítio Caçapava, né, só alguns exemplos de urnas funerárias, que, por um lado, a urna ela também tem essa coisa legal de que no uso de vasilhames cerâmicos com urna, que preserva um pouco mais os esqueletos em contextos que, de outra forma, não preservaria, né? Se você enterrar alguém, uma pessoa, no solo do Brasil Central, em 100 anos não tem nada ali, né? A não sei que você faça covas muito profundas, mas assim, raramente eles fariam uma cova muito profunda. Também, depois que você baixa meio metro para escavar, não sei quem já cavou cova, né? Eu nunca cavei cova, mas eu já cavei unidades arqueológicas no latossolo. Rapaz, depois de meio metro, é uma paulada, assim, 2, 3 metros de profundidade, mesmo que seja solo, que seja terra, é duro, feito um concreto, cara. Você tem que né? Então, se você fizer um buraco de 3 metros e enterrar alguém lá dentro, é bem capaz desse corpo preservar bastante. E lá embaixo a atividade biótica é muito baixa, né? Mas nos níveis superficiais do solo, a atividade biótica é muito intensa. Tudo isso para dizer
que as urnas ajudam a preservar os esqueletos. Mas, por outro lado, é muito comum que os esqueletos encontrados em urnas, mesmo assim, estejam extremamente deteriorados. Você vê como é a vida. Um esqueleto que foi enterrado na Lapa do Santo há 10 mil anos atrás preserva muito melhor, né? E que foi enterrado, num certo sentido, a céu aberto, no sentido que não tinha nenhum receptáculo contendo o corpo, preservou muito melhor do que um esqueleto que estaria protegido, que estaria dentro de uma urna, né? Mas ainda assim, né, preserva alguma coisa, né? De forma geral, muito pouco. A diversidade, né, de formas, Aratu, a piriforme é a mais representada, mas, né, tem outras também, incluindo as geminadas, tem os cachimbos, roda de fuso. Precisa melhorar essas fotos, né? Então, a partir do século X e XI, ou seja, quase, né, proto-histórico, começa a aumentar a presença de materiais relacionados às outras tradições cerâmicas. Uru, que a gente vai falar na sequência, e Tupi-Guarani. Nesses universos Aratu, nessas aldeias Aratus, né? Então, ou seja, isso testemunha esse processo, né, de expansão dos tupis, né, e desses urus. A gente já vai falar deles. E a partir do século XV, basicamente, os sítios Aratus deixam, né, de existir. Ainda que a ideia é que não seja culpa dos europeus, porque basicamente foi muito em cima da hora, não teria dado tempo, especialmente que a maior parte desses grupos Aratus são grupos de dentro, né, do Brasil Central, então eles só iriam ter um encontro direto com os europeus um século mais tarde. Claro que o impacto indireto foi sentido imediatamente após, né, a chegada dos europeus. Aqui é um gráfico sintetizando o que a gente imagina hoje para a cronologia da expressão Aratu, inclusive, desculpa, que é o artigo que vocês viram hoje. Então parece que as datas mais antigas estão em Goiás, seria esse núcleo de origem dessas cerâmicas, que não é só a cerâmica, né? É todo esse pacote da cerâmica, com as grandes aldeias circulares, os campos de urna, né? E depois você tem Bahia, Tocantins, Minas, São Paulo e, mais tardiamente, o Paraná. Então, a gente vê claramente essa expansão. Esse é um mapa legal, porque a gente muitas vezes acaba, né, vendo esses mapas mais gerais, onde tudo fica pintado, né? Aqui está mostrando onde, de fato, foi encontrado, né, o material Aratu. Então, você vê que são ilhas distribuídas ao longo do espaço, inclusive com amplas regiões, como em Minas Gerais ali, né, que não tem, onde não ocorre, né? É claro que a gente infere que eles deveriam também estar por aqui. Não tem Aratu, mas tem Uru e tem Sapucaí, que a gente vai ver que muitas vezes a gente que não deixa de ser Aratu, vamos dizer, uma especificidade dentro de Aratu. Isso aí, ó. Então, Aratu Sapucaí é o nome, né, dessa expressão mais local aí do sul de Goiás e do oeste de Minas, né? As datações, né, recuam basicamente até o ano 1000. A fase Mossâmedes é a tradição Aratu de Goiás, né? Então, vocês veem que tem as datações aí entre 1000 e 1050 anos atrás. De todas as formas, são datações recentes, né? Não são fenômenos... enfim, essa explosão dessa cerâmica do Brasil Central, então ela é bem mais tardia, né? Aqui é a imagem de um machadinho semilunar, um corisco, né? Que é um ícone da arqueologia brasileira, que é uma coisa linda, por uma boa razão. Então, esse tipo de artefato, né? A ideia é que são machados cerimoniais, rituais, não era usado para quebrar árvore, né? Mas eles são associados também a esses grupos Aratu, né? Então a ideia é que eles são machados Gs, inclusive, né, tem muita pintura rupestre onde esses machados figuram. Então eles deviam ser, eles certamente eram objetos de alto valor simbólico, né? E aí, até hoje, né, eles são muito bonitinhos. Vou avançar aqui. E a tradição Una, vamos falar da tradição Una agora? Não, da tradição Una não, da tradição Uru. Vamos pular para... Desculpa. A gente já tinha falado da tradição Una, diga de passagem, né?
E aí tem gente, né, tem todo um debate se a tradição Una e a tradição Aratu, Sapucaí lá em Minas, seriam coisas de fato diferentes, ou seja, se seriam produzidas por grupos humanos, populações diferentes, ou se na verdade seriam produzidas pelas mesmas pessoas. Né? Durante muito tempo se descreveu o material Una como sendo de menores proporções, ocorrendo preferencialmente em cavidades, em cavernas, né? Enquanto os sítios Aratu seriam um material maior, em grandes aldeias circulares. Só que tem estudos que tem o do Gilmar, por exemplo, e Hicks, lá na região de País, no sítio Mané Juquinha, se não me engano, que é um sítio maravilhoso, né? Eu devia ter trazido a foto, né? Dentro da caverna, assim, já na área fótica da caverna, coalhado e coalhado de fragmentos cerâmicos, né? Enormes. Então o Gilmar falou assim, provavelmente no fundo não são populações diferentes, né? São só tipos de uso de espaço diferentes por uma mesma população. Na Água Santa tem um sítio Aratu fantástico, estudado pelo Igor Rodrigues, que, onde você tem essa mistura dos vasos grandes até os vasos menorzinhos, né, que também, de alguma maneira, indicariam que essa diferença entre Aratu e Una talvez não seja tão forte quanto se imaginou. Né? Que é basicamente o que está escrito nesse slide aqui. Né? E a tradição Uru, que também é super tardia, né? Que ocorre no Alto Tocantins e Mato Grosso, com as ocupações acontecendo basicamente a partir do século V, VI, né? E estão fortemente associadas são sítios a céu aberto com essas grandes aldeias circulares que vocês estão vendo aqui na foto. Ó. Não sei de onde veio essa foto, mas o que vocês estão vendo nessa foto não é um sítio arqueológico, é uma aldeia circular de algum grupo, provavelmente falante de G, do Brasil Central hoje. Né? Então você tem as malocas distribuídas, né, circularmente em torno de uma aldeia, um pátio central, e vocês veem os vários caminhos que inclusive levam até as aldeias circulares. E essas aldeias também são responsáveis pela geração desses grandes pacotes de terra preta, que também, a gente viu a terra preta na Amazônia, terra preta também ocorre no Brasil Central. Tá? Também distribuída, né? Inclusive, às vezes você só consegue sacar que tinha uma aldeia circular lá pela distribuição circular dos bolsões de terra preta. Né? Então, a cerâmica Uru, ela tem origem ali em Goiás e depois ela basicamente se expande para leste e para norte. Né? De novo, são cerâmicas simples, tigelas rasas, né? Pratos com bases planas em pedestal, sem decoração. Né? E a ideia é que eles também eram produzidos por esses agricultores, né, horticultores do Brasil Central, basicamente, né, produtores de milho e mandioca, principalmente milho. Né? De forma geral, a gente associa o cultivo de milho com as populações G, né, e o de mandioca, principalmente no grupo Tupi-Guarani da costa. Né? E a ideia é que, de alguma maneira, esses Urus tenham participado. Então, a expansão Uru, que é super tardia, teria, né, impactado os grupos Aratu, né, que já habitavam ali o Brasil Central. Então, um outro elemento muito diagnóstico, muito importante dessas tradições Aratus e Uru são as aldeias circulares, como eu falei. Né? Às vezes, mais de 500 metros. E uma coisa legal é que, hoje em dia, que a gente viu na foto, tem grupos ainda indígenas que habitam, né, aldeias circulares, mas até onde eu sei, não existe, ou é extremamente raro você ter uma aldeia circular hoje que tenha mais de um anel. E a evidência arqueológica mostra que no passado essas aldeias eram ainda maiores, né, e muitas vezes tinham 2 ou 3 anéis né, das casas distribuídas. O que indica que tinha uma densidade demográfica muito maior, né, do que tem hoje, mas muito maior mesmo. Então, se a intensidade e a densidade diminuíram, por outro lado, essa organização do espaço se manteve em diversos grupos G etnográficos, né. Os Bororo, que talvez não sejam G, hoje não, né, a língua não seja G, um grande debate se a língua Bororo faz parte do tronco macro-G ou se é um isolado, né. Hoje parece que está muito mais conselhos caminhando no sentido de que Bororo não é macro-G, né?
e Caiapó e Chavante, que são grupos, né, são assim, os dois grupos etnográficos, né, pelos quais a gente conhece os G do Brasil Central, né? Então, estimativas, às vezes, de até 1.000 pessoas habitando essas aldeias. Só alguns outros exemplos. Eu tinha marcado aqui a origem das fotos, não sei por que não apareceu, né? Então, você tem, né, desde coisas pequenas, como, né, aqui tem o quê? Meia dúzia de casas, né? E, às vezes, inclusive, elas podem ser totalmente circulares, mas também, em alguns grupos, ficam no formato de ferradura, né? E a gente não vai entrar em detalhe, mas essa estrutura, né, circular da aldeia, essa divisão dessa aldeia circular entre duas metades, entre o centro e a periferia, né, isso foi matéria-prima para muita reflexão antropológica, né, na linha estruturalista do Lévi-Strauss durante a década de 50. E, de forma geral, os grupos G, né, eles são considerados grupos com uma morfologia social, vamos assim dizer, muito bem definida. O que eu quero dizer por isso? Tem muitas regras, né, de exogamia, as metades, né, e tem talvez um dos livros mais clássicos sobre isso, é desse grande antropólogo que eu mencionei no começo da aula, que é o Maybury Lewis, né? Ele tem um livro que chama Dialectal Societies, sociedades dialéticas, né, então essa noção das oposições e tal, né, supõe que seja na década de 60, 70 possivelmente esse livro, né? Ainda que estudos mais recentes mostram que, se por um lado é verdade, né, que essas sociedades G têm regras de organização e divisão social muito importante, que essas regras, né, a ideia, isso é fundador da antropologia, é que essas regras, em grande medida, seriam a própria sociedade, emergiria dessas regras, né, meio que a teoria da aliança do Lévi-Strauss. E por trás dessas regras, as mais importantes são as regras de parentesco, né? Mas, por outro lado, também, isso é né, tem um livrinho do Edmund Leach, no qual ele faz vamos dizer assim, um desabafo sobre o que ele achava sobre a antropologia estrutural, e não é sobre os Gs que ele fala, mas o que ele fala de alguma maneira se aplica aqui aos Gs, no sentido que ele fala assim, durante muito tempo os arqueólogos, os antropólogos ficaram muito fixados, né, nessas sociedades com muitas regras sociais, e divisões e metades, e regras que muitas vezes acabam sendo reificadas, né, materialmente no espaço, por exemplo, por uma aldeia circular com duas metades, né, o que não é uma necessidade. Você pode ter as regras rigorosas, mas isso não tem uma realidade física, né? Então você não tem um espelho físico disso. Nas sociedades G, como outras tantas, inclusive fora da América, você tem essas duas coisas juntas, né? Muitas regras, muita estrutura, só que isso se reflete, né, vamos assim dizer, no microcosmo da aldeia ou no microcosmo, enfim, dentro da própria maloca. Mas daí o que o pessoal começou a perceber depois também é que, se por um lado é verdade que tem muita regra, muita coisa, por outro lado também é verdade que muitas vezes não se observam essas regras, né? Como qualquer sociedade, como a gente, tem um monte de regra, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas no dia a dia a gente acaba deixando para lá, né? E a gente sempre dá um jeito de deixar a regra para lá, mas ainda parecer que a gente está cumprindo a regra, né? É um pouco isso que Edmund Leach fala assim, eu não estou mais tão interessado no discurso sobre a regra, né? Nas construções teóricas sobre as regras. Eu estou mais interessado em ver o que de fato as pessoas fazem. Esse é um grande debate entre o Lévi-Strauss e o Edmund Leach, talvez um dos debates centrais da antropologia da segunda metade do século XX. Mas isso só para contextualizar, mas os Gs, vamos assim dizer, simplificando, vulgarizando, foram vistos sempre como esses grupos de uma organização social muito estruturada, né? muito arrumada, em contraste, em grande medida, aos grupos tupi, que, se no mundo das ideias e da cosmologia são igualmente, vamos assim dizer, elaborados, muitas vezes isso não tem uma impressão sociológica tão clara, pelo menos não aos olhos do antropólogo. Pô, meu papelzinho acabou de novo. Isso aqui deve ser a foto de uma aldeia Bororo, né? A professora Silvia Caiubi, professora aqui da antropologia, foi minha professora, aliás, uns 10 anos atrás, estudou muito os Bororos. E os Bororos, por mais que hoje a gente saiba, talvez eles não sejam falantes da língua G, como assim, de coração eles são G até não poder mais. Em que sentido? Do ponto de vista dos seus ritos, os Bororos, eles, junto com os Chavantes, os Caiapó, eles sempre, né, eles são
eles têm esses elementos que sempre foram considerados centrais nesse SG nuclear, né? Dentre eles, a aldeia circular, né? Mas também as práticas funerárias, né? Essa aqui é uma foto que eu gosto, que ela já é mais arqueológica, né? Uma aldeia chavante abandonada. Então vocês veem como também tem todo o impacto da aldeia, né, nos arredores. Então toda essa floresta que ficou aqui, né, a aldeia estaria aqui, né, tá claro para todo mundo. Toda essa floresta que cresceu, isso aqui é recente, isso aqui é já deve ser década de 70, 80, essa aldeia abandonada, né? E o impacto que essa aldeia causa, né, na paisagem, né? Isso aqui não são árvores ao acaso, né? Isso aqui são árvores dos jardins, árvores... Cara, hoje já está tudo, né? Assim, passou muito tempo desde que essa aldeia existiu. Mas imagina se botar mais 300, 400 anos aqui, tirar o gado, né? E as árvores crescerem aleatoriamente e tudo. Mesmo assim, se o arqueólogo for lá daqui 100 anos, pela diversidade de espécies, né, e pela dispersão delas, a gente conseguiria sacar que teve, né, uma grande aldeia circular aqui. Né? Os Gs, né, tem esses rituais, esses jogos, né, os Gs adoram, fica ótimo, né? Mas assim, esses rituais que a gente, né, chama de jogos. Então, a corrida das toras, né, tem aquele jogo das lutas que parece um wrestling romano, né? Uso de máscara em rituais, né, não é exclusivo, mas, por exemplo, dificilmente você vai ter um grupo tupi-guarani usando máscara em rituais, né? Isso aqui, os Timbira e o Canela, né, são grupos G lá do Nordeste, né, lá do Maranhão, né? E de fato tem semelhanças culturais muito fortes entre grupos, né, tão distantes quanto o Maranhão até aqui em São Paulo, né? Que são alguns exemplos dessas casas circulares, né? Que a gente supõe que esses grupos Aratuca, esses grupos Urus, tinham uma organização social parecida, né? A gente não tem certeza disso, mas parece meio razoável. E os Bororos, né, que são muito conhecidos pelos seus rituais funerários. E o arqueólogo, especialmente pelo arqueólogo, porque é um dos poucos grupos etnográficos do Brasil, né, etnografados do Brasil, onde você tem um ritual funerário de secundarização, que é algo que a gente vê muito no registro arqueológico, é o quê? Quando você tem a morte, que nem vocês estão vendo aqui, né? Tem todo um tratamento do corpo, que obviamente para o arqueólogo estaria invisível, né? Isso não preservaria. Depois o corpo é enrolado numa esteira e ele é enterrado numa cova rasa, e joga um monte de água assim para deixar um ambiente bem apodrecedor, né? E basicamente o corpo fica lá alguns meses até a carne derreter, né? Decompor. Então é feito mais uma ação, né? Um segundo, né? Daí o ritual secundário, um segundo momento, é feito uma ação desses ossos. Esses ossos são colocados numa cesta, no caso Bororo, né? Eles fazem uma procissão com essa cesta pela aldeia, decoram os ossos e finalmente, né, eles depositam numa lagoa, no caso, né? Então isso é uma analogia que para nós arqueólogos ela é muito, muito valiosa. E no caso, né, um grupo G. Eu certamente coloquei nas referências complementares alguns textos da professora Silvia, onde ela descreve em detalhes, né, o enterro, o funeral Bororo. É super interessante, assim. E assim, é uma raridade a gente ter isso em tantos detalhes. Olha que linda essa imagem, né? O crânio, um crânio, né, que foi exumado, sendo colocado na cesta, decorado com plumagem, e depois ele viria a ser... Ó, eles estão colocaram, então, aí dentro dessa cestinha, né, tem um esqueleto completo de um indivíduo, e eles estão levando, então, para o lugar onde ele vai ser depositado, que no caso é uma lagoa. Isso faz a gente refletir como arqueólogo também, né? Então, às vezes, o lugar que a gente encontrou o esqueleto não é necessariamente um cemitério, não é também a aldeia em si, né? Então, esse exemplo Bororo é muito conhecido, especialmente entre arqueólogos. De novo, também para os Urus e Aratus aquela velha questão, né? Qual que é a origem deles? Será que eles tiveram uma origem autóctone, né? Desenvolvimento local a partir dos grupos caçadores, ou uma origem alóctone da Amazônia? Como eu disse, acho que a melhor resposta para essa questão hoje é a gente não sabe.
Não se sabe. Tá aí, aliás, um ótimo problema de pesquisa. O problema é que é um tipo de problema de pesquisa que precisa o quê? Escavar sítio arqueológico lá para cima, né? Goiás, Tocantins. E o problema por quê? Porque não é uma coisa que você pode, vamos fazer isso no TCC, né? Se não tiver um grande projeto né, acontecendo, dificilmente você vai ter até grana para ir fazer um negócio desse. Mas, enfim, né? Vamos pular aqui. E o Nabê, no litoral ali do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, nem é uma expressão bem geograficamente restrita, mas que também tem uma antiguidade de até 2.000 anos, e também é uma cerâmica de dimensão pequena, cor escura, não tem grandes decorações plásticas ou de pintura, né? Parece estar mais associado a ocupações em abrigos, né? Também tem sepultamentos. É uma expressão local, né? Desse mesmo grupo. Então, para terminar, só, esse aqui é o último slide. Então, reforçar que se, por um lado, tem ótimas razões para a gente associar essas cerâmicas que a gente viu hoje aos grupos falantes de G, né? Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala G, né, a gente está falando uma ampla, né, uma quantidade enorme de línguas. Então, talvez a gente tenha que ser mais específicos, né, só da família G ou, né, uma ou outra especificamente. E é isso. Essa é a cerâmica Aratu, Uru e Una. Aratu, Uru e Una. Tá bom? E aí, a aula que vem, a gente vai ver as primas delas do sul e do sudeste, né? Taquara e Tararé, que estão associados aos Gs meridionais. Basicamente, hoje Caingangue, né? Choclang, historicamente. É isso. Ó, consegui terminar uma aula antes das 9. Alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então é isso. Eu até tinha pensado de adiar a aula, acho que eu tô meio zoado, mas eu falei, depois a gente vai ter que repor, meu Deus sabe. Então, resolvi encarar assim. Conto com a compreensão de vocês. E... quer saber? Já que, acabou um pouquinho mais cedo, vamos ver mais uns 2 Petyakutia, que falta 8, né? Quantos que faltam? Falta 8. Então, vamos ver mais 2. Vamos ver mais 2 Petyakutia. Enquanto o pessoal libera a lista. Pode liberar a lista aí, Jéssica, hoje. Quem não quiser ver os Petyakutia, não tem problema. Eu vou ver uns 2, 3 Petyakutia. Talvez até um pouco mais, vamos ver. Eu preciso descobrir qual que eu não vi ainda. Certo. Olá, eu sou o Felipe e vou nos apresentar a Terra Preta de Minas. Terra Preta de Minas está entre os solos mais baixos do mundo. Apesar de as altas temperaturas da migração amazônica fazerem com que a matéria orgânica... É que eu perdi o nome do Felipe. Segura aí, Felipe. Vai. Eita. Olá, eu sou o Felipe e vou nos apresentar a Terra Preta de Minas. Terra Preta de Minas está entre os solos mais férteis do mundo. Apesar de as altas temperaturas da migração amazônica fazerem com que a matéria orgânica, nutrientes armazenados no solo e em vida acústica. Estudos indicam que ela foi formada a partir do tratamento que os povos da Amazônia davam aos indígenas há milhares de anos. Essa formação é lenta, então se vários anos. Os especializados das pessoas humanas, sejam elas indígenas ou não, é considerada uma terra ancestral.
Os materiais ali depositados eram diversos: cerâmicas, restos vegetais, ossos de animais e outros resíduos orgânicos, os quais passaram pelo processo de carbonização e foram incorporados ao solo. Vapor escura, pedaços de biocarvão, riqueza em matéria orgânica, fragmentos arqueológicos evidenciam isso. Essa grande quantidade de material orgânico contribuiu para a formação de solos altamente férteis, um teor elevado de matéria orgânica estável de origem pirogênica e com elevados teores de fósforo, cálcio, magnésio, zinco, manganês e carbono. Estima-se que as áreas de terra preta ocupam de 6 a 18 mil quilômetros quadrados da Amazônia, e dentro dos sítios arqueológicos, além de escavados de barro e instrumentos líticos, a arqueologia também se dedica ao estudo dos próprios carvões inclusos no censimento. Comparando esses carvões com carvão de plantas atuais, como cupuaçu, cacau e castanha, conseguimos descobrir que os povos estavam consumindo esses alimentos. Este mapa mostra a distribuição das terras pretas de índio na Amazônia. As manchas negras correspondem aos sítios arqueológicos, os quais encontram-se espalhados ao longo de rios, mas também no interior da floresta. Nas palavras do pesquisador Charles Clement, as manchas de terra preta ao longo dos rios, sendo eles Solimões, Amazonas, Madeira e outros, são como um colar de pérolas, onde as manchas são as pérolas e os rios formam o cordão do colar. Há um padrão na paisagem dos sítios de terra preta. Esse padrão corresponde a círculos concêntricos, onde no centro está a terra preta de índio, no primeiro anel a terra mulata, depois as florestas mais manejadas, e por fim aparecem as florestas menos manejadas. Os povos daquela região foram sedentários, formando aldeias permanentes. Olhando para o conteúdo da terra preta, encontramos os cultivos agrícolas mais importantes da região, como mandioca e milho, mas também outros raízes, temperos e sementes de palmeiras, inclusive as mais populares da atualidade. A terra preta tem 3 características importantes. Ela é um solo de alta fertilidade, tem resiliência, ou seja, é difícil de degradar, e é sequestradora de carbono. Essas características não fazem parte do estudo da arqueologia. Entretanto, essa ciência ajuda no entendimento da terra preta de índio, pois, por exemplo, consegue calcular o tempo de formação da terra preta. Com isso, chegou-se à conclusão que, em alguns lugares, para se formar um metro de terra preta, levou-se 1000 anos. Os atuais moradores da região ajudam nas pesquisas arqueológicas, pois têm uma certa consciência de que ali está se construindo história, e apresentam aos arqueólogos os materiais que eles encontram na região ao acaso. Aqui vocês podem ver a referência bibliográfica, onde foi utilizado o artigo de Madari, da Embrapa, e 2 vídeos do YouTube que nos ajudaram nessa. O Felipe, ficou legal, assim, né? Um pouquinho curto, talvez pudesse ter tentado avançar um pouquinho mais de referências, né? Aquilo que eu falei, né? Idealmente, usar referências acadêmicas num vídeo no YouTube. E também tome muito cuidado que uma apresentação acadêmica, né? Ela deve ter estruturado os slides, como a gente viu os 2 ou 3 exemplos, e em parte também a falha nossa de não ter especificado um pouco melhor, né? As expectativas. Coisa que na minha cabeça eu nunca imaginei que alguém faria, mas não tem razão para alguém não fazer. Inclusive, Marconi, que vai ser monitor ano que vem. Isso é uma coisa que a gente precisa anotar aí, né? Detalhar um pouco melhor. O que a gente espera, ou que tem que ter no Petya Kutia. Então, tem que ter slide com as listinhas, tudo assim.
não deve ser baseado em coisa muito da internet. Mas, apesar disso, eu gostei da apresentação, você falou, né, os principais elementos da Terra Preta, e é isso aí. É um tema super interessante. Legal que você mostrou, suponho que você tenha visto o vídeo do Clement, né? Ele realmente é um dos grandes nomes, né, no estudo, não só da Terra Preta, mas dessa ecologia humana da Amazônia, né? Então, um ponto positivo de você ter pego isso. O Paulo, vou ver a lista. Ô Paulo, se você quiser reenviar, então eu deixo para ver o seu aula que vem. Mas se você quiser que a gente dê uma olhada aqui se funciona ou não. Aqui também não, agora foi, ok, obrigado. Link, cerâmica. Beatriz Ferreira, a gente não viu, né? Está nessa lista aqui, perfeito. Olá a todas e todos, meu nome é Beatriz e o tema desse seminário é a origem e dispersão da cerâmica, com enfoque na história da confecção e utilização de vasilhames e peças utilitárias, destacando sua importância para o desenvolvimento humano. A cerâmica marca a presença de grupos humanos, sendo um dos vestígios mais Olá a todas e todos, meu nome é Beatriz e o tema desse seminário é a origem. Olá a todas e todos, meu nome é Beatriz e o tema desse seminário é a origem e dispersão da cerâmica, com enfoque na história da confecção e utilização de vasilhames e peças utilitárias, destacando sua importância para o desenvolvimento humano. A cerâmica marca a presença de grupos humanos, sendo um dos vestígios mais encontrados em sítios arqueológicos, e carrega em si diversos traços comportamentais significativos desses grupos. Ela indica hábitos alimentares, ritos festivos e funerários e aponta suas diversas possibilidades de utilização. A cerâmica é uma atividade de produção de artefato a partir da argila que se torna muito plástica e fácil de moldar quando umedecida. Depois de submetida à secagem para retirar a maior parte da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas que lhe atribuem rigidez e resistência mediante a fusão de certos componentes da massa. O surgimento da cerâmica era visto como um marco na mudança comportamental de grupos humanos, estando no Neolítico a sua associação ao desenvolvimento da agricultura e na transição de caçadores-coletores para agricultores. No entanto, diversos estudos e levantamentos de fósseis demonstram a sincronia entre os dois eventos e apontam registros cerâmicos anteriores ao Neolítico. As teorias que associavam a cerâmica à agricultura baseavam-se em suposições de que a cerâmica seria frágil e de difícil mobilidade, portanto, seria uma prática ligada diretamente a populações sedentárias. No entanto, os registros mais antigos até então encontrados apontam a presença da cerâmica alguns milhares de anos antes do desenvolvimento da agricultura, inclusive associadas a grupos de caçadores e coletores. Frente a essa desassociação entre cerâmica e agricultura, entende-se como possível impulsionador da fabricação de vasilhames e cerâmicos a necessidade de armazenar alimentos durante períodos de escassez causados por alterações climáticas bruscas, como, por exemplo, o último máximo glacial. As primeiras cerâmicas tinham finalidades diferentes em regiões diferentes e desempenharam papéis variáveis em termos de tecnologia para alimentos. A conexão entre cerâmica e os povos que as produziam demonstra os diferentes significados que a alimentação pode ter. As datações radiocarbônicas mais antigas remetem de 20.000 a 19.000 anos antes do presente no Pleistoceno final e referem-se a fragmentos encontrados na China. De modo geral, as cerâmicas mais antigas são encontradas na Ásia, com registros anteriores até mesmo ao último máximo glacial. Apesar dos primeiros registros estarem situados na Ásia, os vasilhames cerâmicos são encontrados em diversas partes do mundo por todo o período holocênico. Exemplos amplamente conhecidos são os vasos egípcios e gregos, que agregam às peças diversos elementos visuais com pigmentos, texturas e formas tridimensionais. A cerâmica americana apresenta uma grande variedade de exemplares em diferentes tradições culturais. O continente apresenta registros do uso da cerâmica desde 9.500 anos atrás, havendo uma dispersão no sentido sul-norte com grande riqueza em vestígios nos sítios arqueológicos. As primeiras cerâmicas datadas encontram-se na bacia do Baixo Amazonas,
na Caverna da Pedra Pintada, com datação de 9.500 anos a 5.000 anos atrás, e Taperinha, com datações de 7.000 e 6.000 anos atrás. Os registros seguem depois para o norte e oeste da América do Sul. Passando pela América Central, as principais datações remetem a cerca de 4.000 anos antes do presente e apontam uma grande variedade de culturas e vestígios de peças com elementos visuais e componentes geométricos. Nos Estados Unidos, as datações também remetem a 4.000 anos, tendo na Carolina do Sul e na Geórgia as datações mais antigas de 4.500 anos antes do presente. A união de roletes de argila é o meio mais comum de moldar a cerâmica nas Américas. Nesse processo, a argila é enrolada em forma de cordas que são sobrepostas para dar forma à cerâmica. Enquanto a oleira constrói os roletes, elas misturam até que não seja mais visível a sobreposição das cordas de barro, podendo usar ferramentas como seixos e conchas para auxiliar no acabamento e polimento. Após modelada, a cerâmica é submetida à queima para ser endurecida em fornos com temperaturas altas. Esse processo garante a rigidez e resistência da peça. A cerâmica pode ser elaborada com barro puro, mas também há registros de peças confeccionadas com materiais não plásticos, chamados de temperos, para garantir diferentes comportamentos da matéria. Com os registros mais antigos do continente americano, a Amazônia apresenta uma grande riqueza em quantidade e variedade de peças cerâmicas em sítios arqueológicos. A presença de vasilhames, esculturas e utensílios diversos se dá graças à durabilidade do material e permite, assim, a compreensão e categorização de tradições e fases cerâmicas associadas a grupos humanos. As pesquisas sobre a cerâmica estão inseridas em uma metodologia de estudos da arqueologia que une identidade e cultura material, onde se associam grupos linguísticos e composições cerâmicas. Um dos maiores exemplos é a tradição polícroma da Amazônia, que é associada ao ramo linguístico tupi-guarani. A tradição polícroma constitui um grande acervo das peças até então encontradas e é bastante caracterizada pelo emprego da técnica cromática, que gera padrões visuais e estéticos de bastante expressão cultural. Seus padrões são bem marcados e a morfologia das peças é bem variada. Importante destacar a conexão direta entre as atividades cerâmicas e seus rituais de fabricação com as mulheres, estando a elas incumbida a prática manual artesanal, enquanto aos homens se destinaria às práticas de caça e colheitas mais pesadas. A arqueóloga Vivian Panachuk interpreta essa relação como uma chave da autonomia feminina e também como forma de conexão entre as gerações de mulheres que mantêm as práticas e conhecimentos da varia vivos até hoje. A compreensão da cerâmica quanto elemento arqueológico exige uma multidisciplinaridade que questione diferentes possibilidades de abordagem e interpretação para inserir esse elemento em seu contexto espacial, temporal e social. No Brasil, por exemplo, a permanência da cerâmica como atividade artesanal e econômica demonstra sua importância cultural e social até os dias atuais. Ô, Beatriz, muito legal, gostei. Achei que você conseguiu fazer uma cobertura muito balanceada desses temas relacionados à cerâmica, falou da relação à origem, aos métodos de técnica e produção, deu uma boa, né, pincelada na diversidade aqui da América. Bem bacana. Ai, que saco, né, isso aí. Então, nota 10. Talvez, no fim, você não resistiu a fazer algo que a gente não deve fazer. E a ideia do Petiacute era justamente forçar vocês a não fazer. Em alguns slides da tradição polícroma, né, ou o que você falou da Barrancoide, né, tinha umas 4 imagens num único slide, e às vezes uma única imagem que tinha, tipo, 10 fotos, né? Assim, basicamente, você acaba não vendo nada. Então, eu sei que a gente tem vontade de colocar e mostrar, e eu já fiz muito isso na vida, mas é melhor é um exercício de curadoria, de recorte. Ninguém vai ver tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu vou escolher uma e vou botar só uma, né? Essa é uma coisa para a gente sempre ter em mente. E outra coisa, você foi super rigorosa com as fontes e com os créditos, isso é muito bom. Mas você não precisa colocar o endereço da internet do artigo científico, não, viu? Não precisa, absolutamente. Você pode, se você quiser, e isso é uma escolha pessoal sua, colocar o nome inteiro, com o título, ou fazer que nem eu faço nas minhas aulas, que eu só coloco o nome do primeiro autor, eu acho que isso está ok. Mas não precisa colocar o link, não.
especialmente de artigo científico. Ou mesmo as fotos que você pôs ali, ele país. Não precisa pôr o link da foto. Você pode até colocar, por rigor, lá no fim, numa lista de bibliografia. Mas meu palpite, né, aqui, né, colocando no slide, você acaba carregando desnecessariamente. Você pode só colocar foto, ele país e o nome da fotógrafa. Já está ótimo. Muito bom. 9 e 10. Vamos ver mais um último Petyakutia no dia de hoje. Que aí eu acho que a gente consegue terminar. Tem mais algum Petyakutia até agora para saber o que a gente já viu? Leon, acho que a gente não viu. Lembra esse nome aqui na minha listinha. Beleza, não viu. É o último hoje, tá bom? Leon, cadê? Tinha esse Leon aqui em algum lugar. Aqui, ó. Muito bem. Meu nome é Luiz Soco, número 5849402, e hoje vou apresentar um seminário Petyakutia sobre paleoclimatologia. Eu vou tratar sobre a paleoclimatologia, a relação da paleontologia e além das próteses que a gente usa para entender como funciona os climas do passado, né? Muito bem. Aqui a Terra, ela tem um eixo e ela tem um movimento de rotação de forma que a Terra ela tem uma variação longitudinal do clima, né? À medida que anoitece, vai esfriando, à medida que amanhece, vai esquentando, né? A respeito da insolação que abrange a Terra. Também varia latitudinalmente ao longo do ano, que é por causa da inclinação do eixo da Terra, existe uma área que vai estar receber mais insolação e outra que vai receber menos. Essa é a questão científica, ela recebe igual são os equinócios. Isso varia o clima ao longo do ano. Isso é um fenômeno orbital também. Aqui, a gente tem a circulação geral da atmosfera, para falar que também varia latitudinalmente a partir dos ventos, né? Tem essa lá de Hadley aqui, a de Ferro aqui e a polar aqui. Ou seja, e esses ventos eles são direcionados para o processo de paralelismo, novamente influenciado pela rotação da Terra, né? Bem, aqui a gente pode se perguntar, mas existem só porcentos orbitais na Terra que variam longitudinalmente? Não. Existem mais forças internas, como o tectonismo, que libera gases e aerossóis, os oceanos, o albedo. Existem as questões externas, que são os ciclos orbitais e os ciclos solares, como eu já tratei anteriormente, né? Os ciclos solares variam em meses. Aqui a gente tem alguns dos principais ciclos orbitais, são os ciclos de Milankovitch. A gente tem a simplicidade, que vai do máximo para o mínimo para o máximo no escala de 5 mil anos, a obliquidade de 42 mil anos e a precessão de 23 mil anos. A gente vai tratar cada uma delas em mais detalhe a seguir. Muito bem. A excentricidade, ela é sobre a variação de o quão elíptica é a órbita da Terra. Ou seja, isso influencia também no afélio e no periélio, né? Que seria o afélio, que seria o periélio. E indica períodos mais frios e mais quentes. Quanto mais distante do Sol, mais frio. Isso opera na escala de 100 mil anos. Muito bem, a gente tem a obliquidade, que é a variação no eixo, no grau do eixo da Terra, né? Que é sempre em relação à eclíptica, que é essa linha aqui. Que corta a Terra, né? E aqui é a variação do eixo. Ele varia de 21,5 até 24,5 graus e ele opera na escala de 40 mil anos. Tem um movimento de precessão, que é o movimento do peão do eixo da Terra. O eixo da Terra ele vai girando em torno dos polos, né? Um movimento de peão e de 23 mil anos ele vai do máximo para o mínimo para o máximo. Né? Todos esses movimentos orbitais influenciam no clima da Terra. E eles mudam o clima da Terra ao longo do tempo geológico, né? São longos períodos. Então, a gente tem a tabela do tempo geológico aqui, tem os zeros períodos, grandes mudanças nessa era que é o Cenozoico, e glaciações no Quaternário, que é esse período aqui. A gente também tem os feedbacks negativos e positivos, né? Ou seja, uma forçante, ela pode se retroalimentar, intensificar, ou ela pode meio que se sabotar e ir reduzindo o efeito que ela começou a causar anteriormente, né? E isso vai ser interessante para a gente entender um pouco mais do Quaternário das glaciações. Bem, a gente tem um aumento na temperatura no fim do Cretáceo por causa do vulcanismo, e a gente começa a ter um esfriamento no Quaternário.
por um motivo de erosão, que leva sedimentos ao fundo do mar, foramíferos, absorvem o carbono, e a gente tem esse resfriamento no quaternário, né? Que é onde começa a humanidade. Bem, aqui é o quaternário, o período do gelo, aqui é o estratotipo do quaternário, que é o Monte San Nicola na Sicília. E aqui a gente tem a alternância da estratigrafia, que mostra os glaciais e os interglaciais, né? Esses períodos que a gente tem dentro do período quaternário, né? Que é um período de grandes glaciações. Bem, como nós sabemos disso? A gente tem os métodos de datação de isótopos, que a gente vê a partir de isótopos como é o oxigênio ou o carbono da atmosfera, e que a gente faz algumas conclusões do clima. A gente tem a dendrocronologia, os peliotenos e o palemagnetismo. Bem, onde podemos encontrar esses proxies, né? Ou seja, uma forma indireta de averiguar o clima. Nas florestas, a gente encontra o material para dendrocronologia, que são as árvores, nos oceanos, encontramos corais e foramíferos. Nas cavernas, nós encontramos peliotenos. Nós vamos falar um pouco mais de cavernas agora. Muito bem. Aqui é um espeleotema. A gente faz a datação por urânio e tório. Aqui a gente escava a lateral do espeleotema para a gente fazer a datação. E no meio a gente pega os isótopos de oxigênio e carbono, para a gente falar sobre o clima e a vegetação, né? A umidade, a vegetação dos climas passados. Bem, o que isso significa para a geologia? A paleoclimatologia ela pode extinguir plantas e espécies animais, ela pode alterar o nível ótimo no mar, como aconteceu aqui na Berinde, que possibilitou a transição, né, a migração para a América, e a dispersão do aumento do globo no geral, né? Bem, aqui a gente tem as referências bibliográficas, que é a função da estratigrafia do quaternário, onde eu peguei a imagem do Monte San Nicola, a Comissão Internacional de Estratigrafia, de onde eu peguei a tabela do tempo geológico, né, escola do tempo geológico. Muito bem. Aqui a gente tem o Paleoclimatology Reconstruction Climate Quaternary, no qual eu peguei algumas imagens e algumas informações. Aqui é o livro do Climatologia Fácil, da Stein, que eu peguei muitas das imagens, né, um livro recomendado para mim pelos meus professores. E aqui é um texto do Ludwig. Aqui é um artigo do Barry Chorley, retirado de um livro, e aqui é um texto recomendado pela bibliografia do curso, né, de arqueologia brasileira, de onde eu tirei o mapa de dispersão dos humanos modernos. Muito bem, acho que é isso. Muito obrigado a todos. O Leon, cara, eu acho que assim, você entregou o que tinha que entregar, você falou de paleoclima, ficou mais numa linha de aula, né? No sentido assim, de ser menos numa linha de. Ficou menos cara de seminário, mas não é um problema. A impressão que eu fiquei, você você perdeu a mão do tempo. Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Você fala, esse negócio de tempo. Qualquer congresso que você for, né, especialmente fora do Brasil, né, se é um congresso sério, você não pode, 15 minutos é 15 minutos. Aqui no Brasil, cara, é 15 minutos, o cara fica meia hora falando, né? Tipo, meu, pelo amor de Deus, assim, nunca façam isso num congresso internacional, por várias razões, é um desrespeito, cara. Não tô falando que você fez isso, não, pelo amor de Deus, eu tô aproveitando para dar a última lição do dia, porque isso é um desrespeito gigantesco com você, né? A pessoa falar para discutir 15 minutos, e nos Estados Unidos, inclusive, parece, né, tem botãozinho assim, é 15 minutos, vou falar 16, não. Lembrar que concurso público também, inclusive banca, né? Passei mas é só 30 segundos, tá desclassificado, cara. Enfim, mas isso, no seu caso, eu acho que uma coisa que teria te ajudado muito, às vezes, era ter feito de novo, né? Fazer de novo para marcar o tempo, ensaiar umas 2, 3 vezes para pegar o timing da coisa, né? Você acabou indo mais rápido, que é muito comum acontecer, né? A gente ensaia antes, eu faço muito isso. Não, vai levar 15 minutos, chega lá na hora, você tá mais, né? E acaba indo mais rápido. Então tomar cuidado com isso, né? Mas de resto, tudo muito bacana. Outra dica que eu reparei que uma outra imagem você pegou, sei lá, de livro, alguma coisa assim, né? Você copiou e colou e beleza.
E aí embaixo ainda ficou a legenda da imagem original, né? Não faça isso, tire a legenda da imagem original, porque primeiro dificilmente vai dar para ler, né? E você pode fazer isso no próprio CorelDRAW, né? Eu faço muito para aula, Ctrl Print Screen, pego o paper que eu quero, o artigo, a imagem de interesse, Print Screen, jogo no CorelDRAW e depois eu cropo a imagem do jeito que fica. Então, talvez, para quem não conhece, é uma possibilidade. Gente, para mim deu. Última chance de alguma manifestação. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Então tá bom, gente. Eu vou interromper a gravação. Eu tenho uns vídeos que fica com 6 horas, né? Não sei que talvez alguém esquece de sair, o vídeo fica lá em nada, em branco, em preto, no caso, né? 4 horas sem nada. Então, começar a lembrar de... Olha, apareceu um negócio novo aqui, quadro de comunicações. O que é isso? Iniciar um quadro de comunicações. Ah, não vou ver isso agora, não.